Fala Fogão! Botafogo e Cruzeiro vão se enfrentar pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida a ser realizada nesse sábado no estádio Newton Santos. Um jogo que promete ser bastante tenso, porque afinal de contas, tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro estão mal na competição e vão vendo o G4 se afastar cada vez mais. Pelo lado do Botafogo pesa a favor o fato da gente ter 3 vitórias em 3 partidas como mandante, 100% de aproveitamento, com 6 gols marcados e 0 gols sofridos. Já pelo lado do Cruzeiro pesa a favor o fato deles irem melhor fora de casa do que como mandante. Só como parâmetro, nas 24 partidas que o Cruzeiro disputou como mandante, contabilizando logicamente a temporada de 2020, em casa venceram apenas 7 jogos. Já fora de casa, no mesmo número de confrontos, venceram 9 vezes. Pesa ainda a favor da equipe do Cruzeiro o fato do Botafogo não conseguir vencer a equipe celeste no Rio de Janeiro desde 2013. Um tabu que tem que ser quebrado nesse sábado, porque logicamente o Botafogo não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. Nesse vídeo eu vou passar informações bem relevantes sobre esse pré-jogo, para que você possa se informar com estatísticas, curiosidades, enfim, informações importantes para que você possa chegar na hora da partida muito bem informado. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, sua participação é fundamental para o crescimento do canal, e o botão de se inscrever está aqui abaixo do vídeo. Então basta você clicar em inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para ativar todas as notificações. Assim você vai ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui, e de quebra me ajuda a alcançar cada vez mais botafoguenses. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para te fazer um convite, para você seguir o Fala Fogão lá no Twitter. O usuário é @falafogão1, tá aparecendo aqui embaixo. Dessa maneira você pode ter acesso a outras informações e opiniões a respeito do Glorioso. Dito isso, vamos em frente para falar a respeito desse confronto, partida que promete ser bastante tensa, porque afinal, tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro vivem em crise, dentro e fora de campo, tanto na parte administrativa quanto na parte do futebol. O Botafogo começou essa Série B conseguindo boas pontuações, conseguimos 8 pontos em 12 iniciais, mas depois disso a gente foi decaindo, e por mais que a gente tivesse até o controle das partidas, em algumas ocasiões, não conseguimos aliar performance a resultado. E por conta disso, a gente vai ficando para trás na disputa desse G4. Já o Cruzeiro, desde o começo da Série B, não se encontrou. O Felipe Conceição foi o treinador que começou comandando a equipe, foi demitido, chegou o Moza e até agora nada de consistência. O que, logicamente, a gente espera que não aconteça na partida desse sábado. Já pelo lado do Botafogo, falando em treinador, a gente sabe a situação do Marcelo Chamusca. O treinador vem balançando e a impressão que dá é que já passou o prazo de validade, que a gente só está adiando o inevitável, que é a demissão do treinador. O Botafogo que vai jogar a 11ª rodada, enquanto a 10ª rodada da Série B ainda não foi concluída. Então, pelo menos por um tempo, a gente vai conseguir ter uma noção, depois desse jogo, com o número de partidas igualadas ali temporariamente, a gente vai ter noção de qual posição o Botafogo estaria nesse momento. Então a vitória é fundamental, são 3 pontos que a gente tem que conquistar, isso vai ajudar a aliviar a pressão dentro do ambiente de trabalho, os jogadores podem ficar mais confiantes, e isso, logicamente, pensando nessa luta pelo acesso, é absolutamente fundamental. Além do que, se você vence o Cruzeiro, uma equipe que tem condições de se recuperar para tentar encostar nesse G4, a gente deixa para trás o adversário que hoje está a 2 pontos do nosso time. Então precisamos da vitória, precisamos ter muita atenção para não tomar gol da maneira que o Cruzeiro gosta de fazer seus gols, que são jogadas de escanteio, para que a gente saia vitorioso, quebre esse tabu de não vencer o Cruzeiro desde 2013 como mandante, e com isso a gente suba alguns degraus na tabela de classificação. Pelo lado da equipe celeste, vale destacar que o Rafael Sobis, que hoje é o titular da equipe, vem oscilando bastante, não vem fazendo boas partidas e tem a sua titularidade ameaçada. Mas para essa partida diante do Botafogo, é bem provável que siga no 11 inicial. Vale destacar ainda que o Cruzeiro não vai ter à disposição o Matheus Barbosa e também o Rômulo. O Rômulo, inclusive, começou bem a competição, mas depois oscilou, ficou irregular e aí já não tem mais aquela unanimidade no meio da torcida cruzeirense. Já o Matheus Barbosa é o cara que fez mais gols nessa temporada com a camisa celeste e justamente por isso é uma ausência importante que vai ser sentida. Os jogadores mais perigosos do Cruzeiro nesse momento, pensando em número de gols marcados e também assistências, ou seja, participações em gols, são Bruno José, Marcinho, Felipe Augusto. Esses 3 atletas aqui costumam dar trabalho para as defesas adversárias. Podem não ser grandes jogadores assim em termos de qualidade, mas considerando a qualidade atual da equipe do Cruzeiro, são atletas que têm feito ali a diferença nessa hora de construir as jogadas e de fazer a equipe do Cruzeiro chegar ao gol adversário.
Então a gente tem que estar muito atento com esses 3 atletas, Bruno José, Marcinho e Felipe Augusto. Um outro ponto que a gente tem que ter muita atenção também são com as jogadas de escanteio. Diante da equipe do Guarani, no empate em 3-3 dentro de casa, o Cruzeiro conseguiu fazer do escanteio uma grande arma. E até por conta disso, conseguiu chegar aos 3 gols. Então o Botafogo tem que estar muito atento com essa jogada. É um ponto fraco da nossa defesa. A gente já tomou gol de escanteio pro CRB, tomou também pro Londrina, com um cara sem sair do chão. E nas 2 ocasiões, com a bola cruzada mais ou menos na mesma região da grande área, ali perto da linha da pequena área. Então o Botafogo tem que corrigir essa marcação. Não podemos dar uma arma para o adversário que a gente sabe eles vão tentar explorar. Então que o Chamusca consiga orientar a equipe e que a nossa defesa, e aí quando eu falo da nossa defesa no escanteio, eu estou falando dos jogadores como um todo, tá? Não estou falando só de Canu e Gilvan, estou falando de todo mundo. Tem todo um sistema de marcação ali que tem que funcionar. Se a bola vier no primeiro pau, não pode passar. E se vier ali mais centralizada entre a marca do pênalti e a linha da pequena área, tem que ter alguém marcando o jogador que vai aparecer por ali. Foi assim que a gente sofreu gol contra o CRB e foi assim que a gente sofreu gol diante do Londrina. 2 partidas que o Botafogo poderia e deveria ter saído com os 3 pontos. Mas infelizmente, em virtude dos moles que a gente deu defensivamente falando, não conseguimos sair com resultado positivo. Falando agora a respeito da equipe do Botafogo, a gente vai ter 2 ausências muito sentidas. O Ronald, que teve aquela torção no tornozelo, mal entrou na partida diante do CRB, e também o Oyama, que sentiu um desconforto muscular, vai ser poupado por conta disso. O Barreto também é dúvida pelo mesmo motivo, e até por isso pode ser que o nosso meio de campo tenha Matheus Friso, Pedro Castro e o Chay um pouco mais adiantado. Ao mesmo tempo, se o Barreto se recuperar, nós podemos ter um meio de campo com Barreto, Pedro Castro e de repente o próprio Friso, ou o Chay mais adiantado. Então a gente vai ter algumas configurações aqui que podem acontecer nessa partida diante do Cruzeiro. O Botafogo que vai ter o retorno do Guilherme Santos, o Enio vai ser relacionado para essa partida, tá? Uma relação importante aí, já que o Enio vem arrebentando no Sub-20 e já foi punido por aquela irresponsabilidade de ter jogado um campeonato amador, né? Então agora a gente tem que passar a superar esse tema e realmente relacionar o atleta, porque vem fazendo ótimas partidas pelo Botafogo Sub-20 e pode nos ajudar na equipe profissional. Inclusive, na minha opinião, o Enio seria titular da ponta esquerda e o Hugo titular da lateral esquerda. Não seria nem Guilherme Santos, nem Rafael Carioca, mas a gente sabe muito bem que o Marcelo Chamusca vai retornar com o Guilherme Santos na lateral esquerda. Então a gente vai ter um time aí para essa partida que vai ter algumas modificações importantes que podem influenciar na nossa maneira de encarar o adversário. O provável 11 inicial do Botafogo é o seguinte: Diego Loureiro no gol, que pode barrar o Douglas Borges, que vem jogando muito mal nas últimas partidas, tá? Essa informação é do canal do TF. O Diego Loureiro pode ser o titular do Botafogo nesse jogo e que aproveite a oportunidade, caso seja titular, né? Torço muito para que vá bem, para que a gente possa ter segurança na meta alvinegra. Na lateral direita, possivelmente o Daniel Borges, mas não me surpreenderia, de repente, o Varley retomar essa titularidade, o que inclusive, na minha opinião, seria mais do que justo, já que estava entregando um resultado superior ao que o Daniel Borges entregou até agora. O futebol do lateral parece ficou lá no Mirassol. Na dupla de zaga, Canu e Gilvan. Na lateral esquerda, Guilherme Santos. No meio de campo, algumas possibilidades, não está fechada essa questão. A gente pode ter Barreto, Pedro Castro com o Chay mais adiantado. A gente pode ter Barreto, Pedro Castro e Matheus Friso. Podemos ter Pedro Castro, Matheus Friso e também o Chay. Então tem algumas configurações, principalmente porque o Barreto sentiu esse desconforto e a gente não sabe ainda se ele vai estar à disposição para essa partida. No lado direito do campo, a gente vai ter aquela dúvida: será que o Felipe Ferreira vai ser mantido? É uma possibilidade. Uma outra alternativa, caso a gente tenha essa configuração de meio de campo, com Barreto, Pedro Castro e Matheus Friso, é o Chay cair pela direita e o Diego Gonçalves fazer lá o lado esquerdo. Essa é uma coisa que pode acontecer, uma configuração que pode acontecer. Mas o mais provável até aqui, tá, eu diria que seja Matheus Friso, Pedro Castro e Chay centralizado. Na direita, o Varley ou Felipe Ferreira e lá na esquerda, o Diego Gonçalves, tá? Esse é o mais provável. Lá na frente, o Rafael Navarro. Você pode reparar, Fogão, que tem algumas dúvidas pairando no ar, principalmente por conta dessas ausências e também por conta de desempenho recente de alguns atletas. A lateral direita está com essa dúvida, Daniel Borges até agora não mostrou que veio nessas partidas que fez. Lá na frente, o Felipe Ferreira, taticamente, no primeiro tempo contra o CRB, até fez um jogo interessante, mas no segundo tempo, assim como toda a equipe, caiu bastante.
No lado esquerdo, Diego Gonçalves, na minha opinião, vai ser mantido na equipe, tá? Quanto a isso, eu acho que não tem dúvida. E centralizado aqui perto do Rafael Navarro, eu acredito que seja o Chay. Ele vem fazendo bons jogos atuando nessa posição. Era uma dúvida para esse confronto, mas fez exames e não foi constatada nenhuma lesão. Então vai estar à disposição para essa partida. Sobre o 11 inicial do Cruzeiro, ainda não saiu uma informação no momento que eu gravo esse vídeo, mas é bem provável que nas próximas horas, né, até o final dessa sexta-feira, começo de sábado, a gente já deve ter uma informação em relação a isso. Só que eu destaco aqui mais uma vez esse elemento fundamental. Bruno José, Felipe Augusto e Marcinho são os jogadores que podem levar mais perigo à defesa do Botafogo. E nos escanteios, logicamente, a presença dos dois zagueiros pode ser perigosa para a nossa zaga. Vale comentar ainda a respeito do sistema defensivo do Cruzeiro, que eles vêm sofrendo gol de tudo quanto é jeito, de transição, de cruzamento rasteiro, enfim, tem muita jogada que acaba levando perigo à meta celeste. E eu poderia incluir aqui, inclusive, um outro elemento, digamos assim, o azar. Afinal de contas, nas partidas que eu pude acompanhar do Cruzeiro, a quantidade de vezes que o Cruzeiro sofreu um gol com uma bola desviada no zagueiro, com o Fábio escorregando, a bola que faz uma curva fantasma e engana o goleiro, enfim, foram vários os acontecimentos que o torcedor cruzeirense deve ter falado. Que azar maldito tá pairando sobre o meu time do coração. Provavelmente a torcida cruzeirense já deve ter falado isso algumas vezes. Mas eu quero saber de você, Fogão, qual é a sua expectativa para esse confronto? Um jogo tenso, com toda certeza vai vencer quem errar menos, e nesse momento são duas equipes que cometem muitos erros, né? Então vamos ver o que vai ser dessa partida, mas eu quero saber a sua opinião. Qual é o seu palpite para esse confronto diante do Cruzeiro nesse sábado? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é fundamental. Deixe seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no pós-jogo dessa partida aqui no canal.